Na divisão de cada mês aqui do nosso planner, a gente colocou uma roda da vida. Então, a ideia é que sempre no início do mês, antes de iniciar o mês, você pegue essa roda da vida aqui, pegue uma canetinha e comece a pintar. Aqui é nota 1 e aqui é a nota 10 para cada área da vida. Eu vou fazer até já aqui no meu de janeiro. Para cada área da minha vida, como é que tá a minha espiritualidade? Quanto tempo eu tô me dedicando com a minha área da espiritualidade? Eu tô meditando, eu tô rezando, eu tô tirando um momento do meu dia para isso, eu tô sendo consistente nisso? Ah, ok, vou dar uma nota 8, porque tá relativamente bom, 90% dos meus dias sim eu tenho dedicado um tempo de qualidade para isso. E aí eu pinto a nota que eu dou para minha área da espiritualidade. Autoconhecimento. Qual é a nota que eu dou para minha área de autoconhecimento? Quanto tempo eu tô me dedicando todos os dias para me aperfeiçoar, para eu estudar, para eu assistir um vídeo, para eu ir para um curso, para eu aprender alguma coisa. E aí aqui então eu dou a minha nota. Eu não vou preencher todos, tá, gente? Eu só vou usar esses dois aqui como exemplo para vocês entenderem como é que a gente preenche a roda da vida nesse sentido, ok? A gente vai dando notas pro tempo que a gente tá dedicando para cada área da nossa vida. Em seguida, é legal a gente fazer o quê? Eu pego todas essas áreas da minha vida e aí eu começo a analisar qual é o grau de importância que cada uma delas tem pra mim. E lá em 2017, quando eu fiz esse exercício aqui, o que apareceu pra mim? Aqui tinha a família e eu percebi que eu tava na nota 3, 4 com a minha família, algo assim. E aí, quando eu fui parar para analisar qual era o grau de importância que família tinha na minha vida e tava em primeiro lugar, eu entendi que, opa, eu tava dedicando nota 4 para minha área da família, quando na verdade é a área mais importante para mim. Então, eu tive que começar a rever todo o meu planejamento semanal com base nisso. Então, a ideia aqui é o quê? Pegar todas essas áreas da vida, equilíbrio emocional, espiritualidade, autoconhecimento, trabalho, carreira, finanças, contribuição social, relacionamento amoroso, saúde, amigos e vida social, família, casa e ambiente, hobby e lazer. Eu coloco tudo isso numa folhinha, pode ser uma folhinha assim em branco. E aí eu começo a analisar quais são as áreas principais da minha vida, quais são as áreas que mais estão ligadas aos valores essenciais que eu tenho na minha vida. E aí eu coloco em ordem crescente. Vamos supor que família seja o primeiro lugar, em segundo seja espiritualidade, em terceiro seja a saúde, tá? Tô dando um exemplo. O que eu vou fazer com isso? Se família tá em primeiro lugar, eu vou abrir o meu planner e aí eu vou dedicar todos os dias da minha agenda, ou pelo menos a maioria dos dias da minha semana, um tempo exclusivo para minha família. E aí vai ser para minha mãe, ou pro meu marido, ou pro meu filho, eu não sei. Quando eu percebi que eu estava dedicando pouco tempo exclusivo para o João Vitor e família era um valor principal, estava com maior grau de importância dentro da minha vida, eu peguei a minha agenda e eu anotei quais eram os dias da semana e os horários que eu iria me dedicar 100% exclusivamente para ele. E aí então na segunda-feira eu fui lá e escrevi. Toda segunda-feira das 8 às 9 horas é café da manhã com ele. Toda terça-feira é o dia que eu levo ele pro futebol, das 10 às 11 da manhã. Toda quarta-feira eu janto com ele. Eu coloquei das 6 às 10 da noite. Toda quinta-feira, e aí eu fui riscando a minha agenda nesses horários, que eram horários dele. E esses horários eu não abriria mão de forma alguma. Segundo lugar, estava a espiritualidade. E aí o que eu fiz? Como é que eu vou cuidar da minha espiritualidade todos os dias? Eu estipulei que todos os dias, das 5h30 da manhã às 5h50 da manhã, eu iria meditar. E aí eu risquei a minha agenda e coloquei meu celular para despertar 5h30 da manhã. Então todos os dias eu tenho esse compromisso comigo mesma. Eu sei que eu estou caminhando alinhada com os meus valores e com as coisas que são importantes para mim. Terceiro lugar estava a saúde. Então, se saúde é uma área extremamente importante para minha realização, para minha vida, eu tenho que me dedicar todos os dias um pouquinho para essa área.
E aí então eu coloquei que todos os dias das 7 às 8 horas era o horário que eu iria treinar. E aí eu iria pro CrossFit, eu iria pro beach tennis, eu iria pro yoga, eu iria fazer algum esporte, alguma coisa relacionada à minha área da saúde. Estipular então essas 3 principais áreas da minha vida e a minha agenda fechada para essas 3 áreas da minha vida foi que eu fiquei com todo o restante da minha agenda livre para fazer outras coisas que eu precisaria fazer. E aí então veio a empresa, o negócio, questões financeiras. Ok, dentro da minha empresa, quais são as áreas da minha empresa que são muito importantes para que ela evolua, para que ela cresça? E aí então coloquei 2 áreas super importantes. A área financeira, que eu teria que olhar isso inevitavelmente todas as semanas, olhar para isso, coloquei ali toda segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã, é o horário que eu olho pro financeiro da empresa. E aí eu risco a agenda e eu não marco nenhum compromisso nesses horários que eu tô riscando em hipótese alguma. Eles estão riscados, eles estão comprometidos já com um compromisso. Segunda área que eu precisava olhar, que era muito importante para a saúde do nosso negócio, é a área de atenção para mídias sociais. Então, se todos os dias eu vou ter que fazer uma publicação, eu vou ter que fazer uma live, eu vou ter que gravar um vídeo, qual é o horário na minha agenda que eu vou riscar para fazer isso? Então, você está percebendo que eu estou utilizando essa ferramenta, eu estou utilizando a agenda para estipular o que é extremamente importante para minha vida profissional, mas não só a profissional, também a pessoal, e no meu caso, a pessoal veio antes ainda do que a profissional. E aí, a partir dessas coisas que eu farei todos os dias ou ainda todas as semanas, consistentemente, é que eu tenho o meu restante do tempo para fazer outras coisas que precisam ser feitas. Mas eu garanti o básico. Eu garanti o que é importante, o que é essencial. Então, agora eu gostaria que você que está vendo esse vídeo aqui pegasse uma folha, então, anotasse todas as áreas da sua vida conforme eu coloquei para vocês antes, conforme está aqui dentro do nosso planner na roda da vida. E aí, então, estipule 3 a 4 áreas que são extremamente importantes em ordem crescente para você. Depois disso, pega a sua agenda, o seu planner. Quem ainda não garantiu o seu planner pode deixar um comentário lá na nossa última foto que a gente manda mais informações. Ele é assim mesmo, ó, galera. Aqui, ó. Ele é bem lindão, pra todo mundo andar agarrado com ele o ano inteiro. Pega a agenda e estipula quais são os horários fixos que você vai utilizar na sua semana para essas coisas que são extremamente importantes. Porque o que a gente percebe com o tempo? Muitas vezes a gente fica achando que no dia em que eu tiver mais dinheiro na conta, no dia em que eu conseguir ir treinar, no dia em que eu conseguir ir viajar, eu vou estar feliz, eu vou estar tranquila, eu vou estar de boa, eu vou estar em paz com a minha vida. Quando na verdade não é sobre isso. A gente percebe isso quando a gente já viveu na pele. E é por isso que eu tô falando isso pra vocês, porque eu já vivi isso na pele. Lá em 2017, quando eu fiz esse primeiro planejamento desse jeito que eu tô compartilhando com vocês, eu já tava ganhando o que eu gostaria de ganhar, eu tava morando na casa que eu queria morar, eu tinha um carro que eu queria ter, mas ainda assim eu não estava me sentindo completamente feliz e realizada com aquela vida que eu tava vivendo. E aí, quando eu parei para olhar para as áreas da minha vida e para o que realmente era importante, eu percebi que eu não estava dedicando tempo e energia o suficiente para aquelas áreas importantes. E quando a gente percebe isso, quando a gente tem essa percepção, a gente começa então a distribuir a nossa energia de forma equilibrada e muito mais inteligente. Então, a gente sempre bate muito na tecla de estar com o planner sempre à mão por conta disso, para que a gente não deixe para depois ou não deixe para amanhã para olhar para essas áreas que são extremamente importantes e relevantes da nossa vida, porque não adianta nada eu estar tendo prosperidade financeira se eu estou me sentindo infeliz na relação com o meu filho, ou se eu estiver me sentindo vazia com relação à espiritualidade. Então perceba quais são as áreas de extrema importância para você hoje, se hoje dinheiro não fosse problema para você.
se hoje você tivesse ali dinheiro garantido na tua conta até o dia que você fosse morrer, para quais áreas da tua vida você olharia melhor hoje? Essa é uma forma bem interessante de a gente parar e pensar de verdade quais são as áreas mais importantes da nossa vida. E pra mim, saúde, por exemplo, tem um valor extremamente alto, e pode ser que pra você não tenha, pode ser que pra você outras coisas têm um valor muito mais alto do que saúde. Então, ao invés de você designar um tempo fixo para sua academia, para sua atividade, seu esporte físico dentro da sua agenda, você vai designar um horário fixo para você conseguir ver suas amigas, porque o teu lazer tem um valor mais alto do que a saúde, por exemplo. E isso não é problema algum, isso está completamente relacionado à criação e a valores que a gente desenvolveu e teve durante toda a nossa vida. Então, falei aqui de uma forma bem simples, bem prática, pra gente poder começar o ano de 2020 entendendo o que tem real importância na nossa vida, porque o nosso tempo e energia dedicado para elas tem que ser diretamente proporcional ao grau de importância que elas têm na nossa vida. Porque senão no final do ano a gente vai perceber que ok, a gente conquistou várias coisas, a gente evoluiu em algumas áreas, mas ainda assim eu não estou me sentindo preenchida. E geralmente esse sentimento vem porque aquilo que é importante pra mim eu não olhei. E aí eu tive que abrir mão de estar com meu filho para trabalhar mais, e aí eu tive que abrir mão da minha saúde porque eu precisei aumentar o faturamento do meu negócio. E aí no fim eu percebo que não é sobre dinheiro, eu percebo então que não é sobre coisas para as quais eu me dediquei. Espero que tenha dado para entender a mensagem que eu quis passar aqui. Eu desejo do fundo do meu coração que 2020 seja um ano que você consiga realmente fazer um planejamento inteligente do seu tempo, porque existe também um planejamento de agenda em cima de nada, em cima de pó, em cima do que eu preciso fazer nessa semana para atingir o resultado na sexta-feira, e existe um planejamento que a gente consegue fazer também com base no que eu desejo atingir a longo prazo, e é em cima desse planejamento que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para que você sinta prazer e satisfação em falar do seu 2020 quando estiver lá em dezembro, de tudo que você realizou e tudo que você principalmente não precisou abrir mão para poder realizar algumas coisas. E essa ferramenta que eu entreguei para vocês então é extremamente essencial de ser usado para que você consiga atingir esses resultados. O Planner, quando a gente pensou em desenvolver ele no formato que ele está hoje, inclusive com a roda da vida dentro dele, foi algo que a Rô trouxe de dentro do coach, de dentro dos processos individuais de coaching, e eles estão dentro da divisão de cada mês justamente para que a gente possa ver uma evolução. Então, se no mês de janeiro a minha roda ficou meio capenga e ela não estava rodando, a ideia é que no decorrer dos meses essa roda vai sendo preenchida, sempre se aproximando das bordas, que significa que eu tô dando 10 para cada área da minha vida. Então a ideia é que no final do ano, em dezembro, essa roda já esteja conseguindo ser completamente pintada. E isso dá uma satisfação gigante, a gente poder olhar para o nosso janeiro, quando a gente estiver lá na metade do ano, lá no final do ano, e perceber o quanto a gente conseguiu evoluir dentro das áreas da nossa vida. Além disso, além dessa ferramenta, a gente trouxe para o Planner, no início dele, uma página inteira para metas de 2020. Eu até preenchi algumas aqui já do meu Planner, deixa eu compartilhar. Uma delas é meditar todos os dias. A segunda delas, aprender a tocar violão. Terceira, voltar a fazer italiano. E aí, já desenhei algumas aqui, metas financeiras também, metas para o nosso negócio. Aqui, então, nessa página a gente colocou indicações de livros, de podcasts, de redes sociais, pra gente estar sempre antenada e sabendo o que eu quero consumir. A gente colocou aqui controle de senhas, são 2 páginas, bem grande, para caber tudo o que a gente precisa.
Colocamos aqui então 2 páginas de calendário de postagens, porque a gente acredita que 99,9% do nosso público trabalha com rede social, ou pelo menos tem rede social, e esse calendário de postagem ajuda muito a gente a ter consistência, porque quando a gente tá no dia 30, por exemplo, e eu pego e desenho o calendário de postagem inteiro do mês seguinte, não necessariamente eu preciso seguir o que eu desenhei aqui. Mas se no dia 3 de janeiro eu acordei sem inspiração, sem saber o que postar naquele dia, eu venho aqui, eu recorro e vejo o que eu tinha planejado para o dia 3 de janeiro, por exemplo. Então isso aqui serve como um norteador para que eu consiga ter consistência na rede social. Aí aqui, antes da roda da vida, nessa página, esse diário da gratidão, a gente fala muito sobre isso, sobre a gente conseguir terminar o nosso dia conseguindo ser grata por pelo menos uma coisa que tenha acontecido. E aí pode ser porque eu fui almoçar no bandejão e a comida estava maravilhosa, ou pode ser porque me pediram em casamento, ou pode ser porque a minha irmã teve um filho, qualquer coisa pequena, minúscula ou gigante que tenha acontecido no meu dia. A ideia é a gente chegar todos os dias, final do dia, abrir essa paginazinha aqui e colocar uma coisa pela qual eu sou grata. E aí no final do mês eu poder ler tudo isso e criar aquele sentimento, aquela sensação dentro de mim de que como aquele mês valeu a pena e quantas coisas incríveis aconteceram comigo. Para que eu possa então vibrar numa energia de gratidão e atrair ainda mais dela, ainda mais coisas boas para o meu mês seguinte. Então, isso aqui é uma prática extremamente simples, custa R$0 e ela traz resultados incríveis para nossa vida. E aí aqui então a gente colocou metas para autodesenvolvimento, trabalho, carreira, finanças. Por exemplo, meta para autodesenvolvimento. Nesse mês eu quero ler um livro. E aí eu coloco aqui um livro e o nome do livro. Meta de financeiro, quero que sobre tantos R$1.000 da minha conta. Meta de saúde, quero treinar 5 vezes na semana. E aí eu vou preenchendo quais são as minhas metas para aquele mês. Então quando a gente tira da cabeça e coloca para o papel, acontece essa transformação. O nível de crer na gente mesmas muda. E esse é o nosso planner. Aqui estão alguns dos nossos também patrocinadores do planner de 2020, que são as empresas que estiveram com a gente no último ano. E esse aqui é uma ferramenta, gente, que de verdade vai acompanhar vocês durante o ano todo. Esse aqui é o meu planner de 2019. Como vocês podem ver, ele está estrupiado de tanto que eu usei e eu utilizo ele dessa forma aqui, ó. Absolutamente tudo no meu dia eu anoto, especialmente pautas de reuniões, porque as coisas que tem horário marcado, tipo uma reunião que tem horário marcado, eu acabo usando o Google Agenda no celular. Mas quando eu tenho uma pauta para uma reunião, quando eu tenho ideia para um post, para um vídeo, quando eu preciso resolver algumas coisas que não tem horário fixo marcado, eu escrevo tudo no planner. Inclusive aqueles meus compromissos diários comigo mesma e com a empresa que acontecem toda semana. Então o planner é uma ferramenta extremamente simples, mas que traz inúmeros benefícios para a nossa vida. Não só a vida profissional, mas também a vida pessoal. Quem quiser fazer pedido do seu planner, a gente ainda tem aqui na Sala Mágica. Pode vir retirar aqui ou então a gente pode fazer o envio por correio também. E todas as cidades onde a gente tem W2W, as meninas têm a pronta entrega esse planner, tá bom?